dando continuidade à nossa aula, e como eu disse a vocês na aula anterior, eu quero me aprofundar um pouco mais nas minuciosidades de cada tópico que eu falei anteriormente. Então a gente vai começar aqui sobre adiar a entrega de um projeto importante. Adiar a entrega de um projeto importante pode te deixar, meu amigo e minha amiga, muito ansioso. Isso é uma coisa que nós já falamos aqui. A grande questão é que você, nesse momento, se sentindo pressionado e ansioso, você vai entrar num espiral de sentimentos, e é nesse momento que surge o ponto mais fraco aonde a procrastinação se instala. Veja, tem muita pressão, tá para acontecer alguma coisa, você tem um prazo. Olha que delícia procrastinar isso, não é? Pensa bem, procrastinar é ter prazer, gente, é prazeroso. Artificialmente, é como se eu tivesse resolvido por um tempo. É aí que mora o grande problema. E se os senhores e as senhoras entenderem isso, esse ponto da minha aula, eu vou ficar muito contente. Primeiro, nós somos os únicos responsáveis pela nossa procrastinação. Isso é uma coisa muito importante. Você se autossabota. Por que isso é uma autossabotagem? Porque você não está resolvendo nada. Você está agravando só um pouco mais. Lembra da louça? Quando a comida seca, fica mais difícil de tirar, né? Quando você posterga uma coisa como essa, como esse exemplo que eu acabei de te dar, o que você está deixando é não resolvendo, deixando ao relento as coisas ficarem cada vez mais crônicas, cada vez mais difíceis. Daqui a um mês, se você precisa olhar para isso de novo e posterga mais uma vez, procrastina mais uma vez, se sabota mais uma vez, esse ciclo ele pode se tornar quase infinito e pode acabar com a vida de uma pessoa. Sim, a ansiedade e a procrastinação vão acabar em algum momento te levando para uma depressão muito forte, porque nada vai para frente, porque nada dá certo. O que eu preciso que vocês entendam é que isso é uma coisa que a gente não tem muito controle, até a gente se dar conta dos mecanismos que atuam sobre essas forças. Sabe qual a diferença de mim, do Felipe, para o nosso irmão, para o nosso vizinho que está dormindo embaixo da ponte, de alguma ponte, se você mora em São Paulo? Olha que vida sofrida, gente. A gente não sabe, a gente não tem ideia da história da pessoa que está ali do outro lado. Pode ser que ele fosse eu há uns anos atrás, mas esse aspiral de autossabotagem, esse aspiral de problemas, um seguido do outro, durante muitos anos, levou a pessoa, levou aquele cidadão para uma situação de rua, aonde ele não tem controle algum mais sobre a vida dele, aonde até mesmo para se alimentar, ele precisa de ajuda do outro, ou ele precisa roubar para comer. É muito difícil. A gente não sabe como ele chegou até aquele momento. A gente não sabe como ele chegou até ali, tão fundo nesse poço da infelicidade e da amargura, mas ele está lá. E vai ser muito difícil dele sair. Se ele tiver, além de tudo, metido com crack, aí as chances são muito pequenas, são raros os casos. Um problema pior que o outro, um problema maior que o outro. Não tem aonde enfiar o problema. Entra o crack, a vida dessa pessoa ela vai se tornar absurdamente impossível a longo prazo. Essa pessoa vai acabar morta, seja por doenças, estão todos doentes, seja de fome, seja de frio nos invernos rigorosos. Aqui em São Paulo as pessoas morrem. Vocês percebem como é sério? Eu não estou dizendo que se você é ansioso ou se você procrastina, que você vai acabar tendo uma vida tão miserável assim. Tão miserável assim. Infelizmente, é uma vida miserável. Todo ser humano deveria ter o direito e ter a oportunidade de viver uma vida plena, minimamente saudável, mas não é assim que acontece. Então, esses são alguns exemplos, pessoal, mais contundentes
sobre essa questão dos adiamentos, de adiar as entregas. Outra coisa que a gente comentou naqueles tópicos anteriores aqui, evitar o início de uma atividade física regular. Gente, para algumas pessoas, fazer esporte é uma delícia, é um tesão. Para outras pessoas, elas não gostam e nunca vão gostar. Para essas pessoas que não gostam, fazer um esporte às vezes é muito desgastante. O que eu quero dizer é, além disso, tem a questão do esforço físico, da atividade física, é muito pessoal. Eu vou falar de mim aqui, eu não posso falar de você, porque eu não te conheço tão profundamente assim, ainda, quem sabe. Eu gosto de fazer esportes, gosto mesmo. Treinei muito a minha vida toda. Hoje em dia, por conta da vida profissional agitada, eu tenho feito menos. Mas eu nunca deixei, desde que eu voltei a treinar, eu nunca deixei de treinar ao menos 2 vezes por semana. Isso é o meu mínimo. Até porque eu já não tenho mais 20 ou 30 anos. Até porque eu não sou mais o jovem que eu era 10 anos atrás. E não tem problema algum, a gente tem que adequar, a gente tem que treinar o nosso corpo e a nossa mente. A nossa mente, lembrando, o intelecto e a nossa psique, a questão da saúde mental. Então, para essas pessoas, talvez para a maioria das pessoas que tem uma dificuldade maior, isso vai ter que ser enfrentado e combatido. Você vai ter que tomar muito cuidado com a procrastinação. Por quê? Porque a partir do momento que o despertador tocar 10 minutos depois, que você perder a hora um pouquinho, isso já vai ser um motivo para cortar a atividade física. Cancela a academia. Veja, vou deixar para quinta-feira, vou deixar para quarta-feira. Procrastinação, isso. Cuidado. O movimento de procrastinar é o movimento que você está se enganando. Só que a partir de agora, vocês não vão mais se enganar, vocês não vão mais poder dizer, eu não sabia. Sabe, agora é consciente, tá? E eu quero que seja para que isso lhes incomode. Precisa incomodar. Senão a coisa não anda, senão fica muito cômodo. Eu quero falar agora sobre incapacidade de dormir devido à preocupação excessiva. Isso é uma coisa que nós poderíamos fazer uma aula só disso. Tem muito assunto para falar a respeito disso. Se você quiser, aproveitando o ensejo, que eu grave para você uma aula específica, eu vou pedir para você entrar na minha rede social, no Instagram, @Felipe_treinamentos, você vai entrar na minha rede social e vai me escrever, vai falar, olha Felipe, eu gostaria que você falasse sobre esse tema específico, gostaria que você falasse sobre ansiedade, gostaria que você falasse sobre agorafobia. Então, faz isso. Se você quiser que eu fale, que eu faça vídeos, eu faço e eu vou distribuir de forma gratuita no YouTube, para ajudar mesmo as pessoas aqui. Veja bem, vocês se lembram quando eu disse do dinheiro, para que serve o dinheiro, né? Segurança. O dinheiro serve para prover segurança para o senhor, para a senhora e para a família. O dinheiro serve para realizar sonhos. Eu já estou realizando um sonho, tendo a oportunidade de gravar essas aulas para os senhores aqui e ajudar as pessoas. Aí entra uma outra coisa que é necessário dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para poder ter tempo livre, para poder usar esse tempo para gravar material, para isso ser distribuído para as pessoas. É assim que funciona. Então, voltando aqui agora para a nossa aula, a gente está falando sobre dificuldade de dormir, né, insônia. Isso é muito ruim também, porque a vida já não está legal. Para estar tendo insônia, a vida já não está legal. E esses problemas começam a consumir, inclusive, o tempo de sono, aonde o teu inconsciente poderia te mandar alguma coisa. Te mandar um sonho, te mandar um sublinhamento pela manhã. Então, veja, só deixa a situação ainda mais grave. Por que o meu livro se chama Como Vencer a Procrastinação e Controlar a Sua Ansiedade? 8 passos para ter uma vida plena, mesmo num mundo caótico. Por quê? Porque o nosso mundo é caótico. É muita pressão dentro desse sistema. E essa pressão, ela vai te deixar ansioso e vai retroalimentar uma série de processos negativos para a tua vida e vai te fazer começar a procrastinar de forma pesada. Infelizmente, de forma profissional. O que eu tenho para te dizer? Algumas técnicas de relaxamento antes de dormir. A técnica da atenção plena, do mindfulness, a técnica da meditação. Isso tudo pode te ajudar de uma forma surpreendente. E você não precisa ser um especialista nisso. Tem muito conteúdo aqui nas redes sociais, aqui no
YouTube, tem muito conteúdo disponível para se aprender a fazer essas coisas. Higiene do sono, tentar se desapegar dos problemas. Eu sei que às vezes é difícil, talvez no teu caso, se foi assim que te tocou, você já tenha necessidade, você necessite ter acompanhamento psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, se o nosso irmão aí, se a nossa irmã estiver muito comprometida. Acalmar a mente vai poder fazer com que o senhor e a senhora tenham inteligência emocional para lidar com as coisas que estão acontecendo. Felipe, me explica isso, por favor, como assim? Eu vou explicar. Se você para sentir as coisas que estão acontecendo à sua volta e como o teu corpo está respondendo, você consegue identificar nódulos problemáticos com maior facilidade. E outra, talvez você consiga até se aprofundar no teu sono. Por quê? Porque você vai dizer para você mesmo, não é um problema que eu possa resolver agora. Se eu não posso resolver esse problema agora, de qualquer forma eu terei que esperar até amanhã. Então eu prefiro esperar pensando em outras coisas que não são os meus problemas. Nesse momento, meu amigo e minha amiga, você vai trazer para você algo que você goste. Exemplo, vou dar um exemplo muito pessoal meu. Eu sempre gostei muito de arquitetura, é um hobby que eu tenho. Eu gosto de desenhar planta, parte interna, de imaginar e desenhar como ficaria um sofá ali ou daquele outro jeito. Então, no meio da noite, quando eu estou com algum problema que começa a roubar esse meu sono, eu falo, olha, se não tem como eu resolver ele agora, se eu levantar agora eu consigo resolver? Não. Então, não adianta. Eu vou pensar em outra coisa, eu penso nisso. Eu penso que um dia, se o universo me der essa oportunidade, se Krishna me der essa oportunidade, um dia eu terei terreno numa cidade do interior e eu construirei uma casa. Não precisa ser uma casa muito grande, mas precisa ser uma casa bonita, precisa ser uma casa confortável, muita coisa boa para você usar. É um sonho, né, gente? Então, o meu sonho tem essas particularidades. Veja, no meio da madrugada, às vezes, se eu consigo me desvencilhar do problema, aceitar que eu não vou conseguir resolver esse problema naquele momento e introduzo esse tema ameno, vocês não sonharam um pouco comigo aqui quando eu contei essa história da planta, da casa? Veja, eu me distancio dos problemas, eu minimizo os problemas. Eu consigo, de uma forma mais estruturada, alinhar a minha mente e o meu corpo numa sintonia que o sono já pode se aproximar. O sono já consegue se aconchegar. Talvez aconchegar seja a palavra correta. Então, quem sabe hoje à noite, se você tiver com o seu caderno de anotações aí do lado, eu espero que o senhor e a senhora estejam. Deixa anotado para hoje à noite, antes de dormir, deitou na cama, fechou os olhos, faz a respiração que a gente faz aqui de vez em quando nas nossas aulas, respira uma vez profundamente, respira outra profundamente, a próxima você vai prender um pouco esse ar, contar até 4 ou 5, dependendo da sua possibilidade, e exalar. Esse ar vai relaxando. Já começa a noite assim, olha, o que eu não pude resolver hoje de problema não vai ser agora à noite que eu vou resolver, a menos que o meu inconsciente me mande um sonho. A gente pode falar sobre isso num outro encontro, numa outra aula. Hoje o nosso foco é procrastinação e ansiedade. Somente como eu estava dizendo, então o seu inconsciente ele já vai preparando esse terreno, você já vai relaxando, você já vai tendo esses pensamentos bons, esses pensamentos relaxantes, de onde você gostaria de estar, como gostaria de estar, ou qualquer outra coisa que faça sentido para você. Agora, isso depende do seu nível de adoecimento. Se você não está doente, ok, você vai conseguir relaxar e dormir bem gostoso. Agora, se você está doente, se tudo já está muito difícil, se as coisas estão ficando meio cinza, sabe, e se fechando em cima de você, se isso está acontecendo, meu amigo, eu te digo, procure um profissional. Eu não sei como é atualmente o processo dentro de cada prefeitura.
caso você não tenha um plano de saúde, para ter acesso à psicologia ou psiquiatria. Mas eu sei que essas possibilidades existem. Se você tem um pouco mais de condição e já tem um plano de saúde ou pode pagar por isso de uma forma particular, eu recomendo, se as coisas estiverem nesse nível, que você pare, continue aqui com as aulas sim, isso vai te ajudar, mas que você realmente pare outras atividades e busque ajuda nesse sentido, no sentido profissional. Tá bom, meu amigo, minha amiga?